Eu preparei uma lista com 10 coisas que você precisa saber quando você está pensando em montar um consultório farmacêutico e que provavelmente ninguém te ensinou na sua universidade. Eu sou Gladys Marques, sou doutora em atenção farmacêutica, coaching e mentora de empreendedorismo. Ajudo farmacêuticas como você a empreender. A primeira dica é planejamento. Então é importante que você coloque tudo no papel. Que tipo de consultório você quer, aonde você quer colocar esse consultório, aonde vai funcionar o consultório, que tipo de serviço você está pensando em oferecer, que paciente você quer atender, qual é o seu cliente ideal. Então todas as ideias, todos os planos para o futuro, você precisa colocar no papel para que você não perca essas ideias. A segunda dica é sobre documentação. Sempre que nós pensamos não só em abrir um consultório, mas em abrir uma empresa, nós precisamos legalizar essa empresa perante os órgãos responsáveis. Vigilância Sanitária, Junta Comercial, Receita Federal. Então você tem que ter essa noção de que você precisa preparar toda essa documentação para levar nesses órgãos e aí legalizar o seu consultório. Porém, essa documentação você vai prepará-la a partir do momento que você decidir como vai ser o seu consultório. Então tem algumas coisas importantes que você precisa decidir antes, previamente, de você preparar toda essa documentação. A terceira dica é sobre especialidade. Então você precisa pensar e decidir que especialidade você vai oferecer no seu consultório. E isso tem muito a ver, tanto com a localização quanto com o tipo de paciente que você vai atender. Então você tem que responder algumas perguntas. Por exemplo, quem são esses pacientes? Quais são as necessidades que esses pacientes têm? Para você decidir que tipo de serviço você vai oferecer. Então você precisa dar uma identidade para o seu consultório, para que depois, quando você for fazer o seu planejamento de marketing, você possa levar essa identidade até o seu público-alvo. E aí nós já entramos na quarta dica, que é o público-alvo. Então você precisa definir que tipo de cliente, paciente você quer ter, que necessidades básicas desse paciente você, com a sua expertise, vai poder atender, ajudar ele a resolver esses problemas. E você também precisa decidir a faixa etária, por exemplo, você vai trabalhar com criança, você vai trabalhar com idoso, então tudo isso é muito importante. E definir esse público-alvo vai ajudar bastante você a saber a estrutura também do seu consultório, né? Porque normalmente as pessoas querem ter primeiro a formação geral para aí depois definir qual é o paciente. Não, você pode definir que paciente você quer atender a partir da sua expertise também. Essa é uma dica muito boa. Então, eu tenho uma expertise em diabetes, em hipertensão, em idosos. Faz sentido, então, eu trabalhar um consultório que tenha serviços voltados para esse tipo de paciente, diabético, hipertenso e idoso. A quinta dica é sobre o local ideal para você abrir esse consultório. Todos nós já passamos por isso. Quando idealizamos um consultório farmacêutico, nós andamos pela cidade olhando locais e pensando, será que esse local é interessante? Será que eu posso montar um consultório aqui nesse local? A minha dica é, você precisa escolher um local que seja, primeiro, acessível ao paciente que você decidiu. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com idosos, você precisa de acessibilidade. Esse paciente tem que ter acessibilidade para poder chegar no seu consultório. Segundo ponto importante é a visibilidade. Nós estamos falando de uma consulta farmacêutica que não é conhecida. Então, além de trabalhar a oferta do serviço e trabalhar muito com marketing, é a questão da visibilidade. Aonde você vai colocar esse consultório? Onde você vai abrir esse consultório? Então, o local é muito importante. Pensar nisso também é muito importante. A sexta dica é sobre a equipe. Esse tipo de consultório que eu estou falando aqui para vocês, ele é um consultório fora de farmácia.
Então, uma das coisas importantes que você precisa definir, com que equipe você vai trabalhar. Isso vai depender muito da localização do seu consultório. Então, você pode perceber que todas essas dicas que eu estou dando para você, elas se interligam. Então, a equipe, ela é muito importante no sentido de trabalho diário e também de acesso a pacientes. Então, essa equipe, ela vai ter uma secretária, os médicos que vão estar aí trabalhando junto com você, se você vai ter outros profissionais da área da saúde formando essa equipe. Se você vai trabalhar sozinho, você vai ter que também saber selecionar as pessoas que vão trabalhar com você, porque tudo é trabalho em equipe. A 7ª dica tem a ver com marketing farmacêutico. Nós estamos falando de um serviço inovador, de um farmacêutico trabalhando num local onde as pessoas não estão acostumadas a encontrar esse profissional. Então, uma das coisas que nós temos que trabalhar muito bem é a questão do marketing. Então, o farmacêutico precisa ter o seu cartão para poder divulgar o seu consultório, precisa ter o marketing, vamos dizer assim, clássico, né? Trabalhar essas questões importantes de divulgação, mas uma dica essencial é que você pode trabalhar com o que a gente chama de marketing digital, através das mídias sociais, através do blog. Você pode ter, como farmacêutico, você pode ter um blog onde você pode colocar conteúdos importantes que sejam direcionados para os pacientes do seu consultório, aqueles pacientes que você decidiu que você vai atender, para que você possa trazer essas pessoas até vocês e elas entenderem o que você faz. Isso é muito importante para que você possa ter paciente para atender e fluxo de caixa. Dica número 8, gestão do consultório farmacêutico. Você, como proprietário de sua própria empresa chamada consultório farmacêutico, você precisa ter uma expertise em gestão ou ter alguém que possa fazer essa administração do consultório. O profissional de saúde que tem consultório, ele não é somente clínico, ele também é um gestor. Então ele precisa entender de todos os temas que tem a ver com gestão de consultório. Para ajudar, existem softwares de gestão, então você vai escolher quais softwares que são melhores para você fazer essa gestão. E não é somente gestão financeira, você vai trabalhar a gestão da agenda, como organizar melhor uma agenda, como esses pacientes vão ter acesso ao consultório, qual vai ser o valor da sua consulta, como que esses pacientes vão pagar a consulta. Então, a parte administrativa faz parte desse jogo que é empreender. Então, você vai precisar aprender gestão financeira, gestão tributária, gestão de negócios, gestão de pessoas. É um tema muito importante. Então, comece a pensar nisso. Você não vai só abrir um consultório, sentar e ficar esperando os pacientes chegarem até você. Você tem um negócio. Esse consultório é o seu negócio. Crie um diferencial. O seu consultório, ele precisa ter algo que seja atrativo para o seu paciente. Seja a tua expertise, seja a localização, seja a forma como você apresenta esse serviço. Então você tem que ser diferente de outros profissionais farmacêuticos que oferecem esse mesmo serviço, seja em farmácia ou seja fora de farmácia, em outros locais. Então, a palavra-chave aqui é encontrar algo que você possa atrair esses pacientes, os seus clientes, do seu consultório, para dentro do seu consultório. E você vai usar isso nas suas divulgações. Então, você precisa encontrar o seu diferencial como farmacêutica. 10ª e última dica. Mantenha o seu conhecimento atualizado. Essa dica você já pode ter aprendido na universidade. Porém, às vezes a gente esquece que ela é muito importante durante todo o processo de trabalho do profissional. Então é importante que você se mantenha atualizado, leia artigos, leia livros, sempre participe de congressos, de encontros, de formações, porque você vai sempre ter esse conhecimento que você adquiriu na universidade sempre atualizado. Então, a educação continuada é importante, principalmente se tratando de clínica, se tratando de atendimento de paciente
e nós estamos num mundo onde novos medicamentos são lançados, outros medicamentos saem do mercado, e como nós temos que sempre fazer a revisão desses medicamentos, nós temos que estar sempre atualizados. Isso vale tanto para a área clínica quanto para a área de gestão. Não esqueça que você também vai ser um gestor aí do seu consultório. Você quer aprender tudo sobre esse tema, como abrir um consultório farmacêutico? Eu e a minha equipe estamos há algum tempo preparando uma mentoria, juntamente com um curso, sobre como abrir consultório farmacêutico. Se você tem interesse nessa mentoria, nesse curso, deixa abaixo aqui desse vídeo, nos comentários, o seu interesse. E aí a gente entra em contato com você para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, explicar sobre essa mentoria, como vai ser, esse curso, ok? Te vejo semana que vem e você pode continuar conversando comigo nas redes sociais. Um grande abraço e lembre-se, você merece uma vida extraordinária.